Oi, tudo bem? Eu sou Cassiano Fagundes, sou doutorando da PGET, bolsista CAPES desde 2017. Eu também fiz o meu mestrado na PGET como bolsista CAPES, eu terminei em 2016. A minha pesquisa do doutorado é, de certa forma, uma continuidade do que eu comecei no mestrado, que também já era a continuação de uma investigação que eu comecei em 2007, quando eu fiz uma especialização em tradução na PUC do Paraná, né? Que basicamente é uma investigação sobre a tradução de representações literárias de variedades linguísticas no Brasil, né? Como isso é feito, como isso era feito, se houve uma mudança de paradigma nos últimos tempos ou não. E agora no doutorado eu pego essa questão, né, da tradução de variedades linguísticas, das suas representações, e levo para o âmbito da ética da tradução e a ética do tradutor. Então eu parto da ideia de que o tradutor, em seu processo, vai lidar com diversas vozes, né? Essas vozes, inclusive, tem a voz ou as vozes do próprio tradutor, né? E como ele vai negociar com essas vozes, né? E como ele vai traduzir a partir dessas vozes e como esse processo vai refletir uma prática ética da tradução. Que houve está havendo uma mudança paradigmática em relação à tradução de variedade linguística na literatura no Brasil e eu tento ver como isso está sendo feito, quais são os marcadores linguísticos que são aceitos, não aceitos, etc. Né? Isso, na verdade, já tem pesquisas nesse sentido, muitas. O que eu estou fazendo vendo dentro dessa prática o que efetivamente a gente pode dizer que é ético de evitar evitar paródia, né? E ao mesmo tempo testando na prática com a tradução. E eu testo isso também na prática, né? Pensando em maneiras de traduzir esses marcadores linguísticos, né? Pensando naqueles que estão dentro da norma vigente e pensando em outras maneiras também, além da norma, daquilo que é usual de se fazer. E eu estou testando isso através da tradução desse livro aqui, tá? Que é o Bound for Glory, a autobiografia do Woody Guthrie. O Woody Guthrie era um músico e autor norte-americano dos Estados Unidos, né? Nascido em 1917, morreu em 1967. E o Woody Guthrie ele foi muito importante para o renascimento do folk, da música folk dos Estados Unidos, mas principalmente do nascimento de uma maneira de se tocar folk ligado a uma consciência política, né? Então, de certa forma, o Woody Guthrie é um dos responsáveis pela aproximação da música tradicional dos Estados Unidos com a consciência social e política, né? Ele faz essa aproximação que depois acabou se tornando praxe nos anos 60, por exemplo. Também escreveu esse livro onde ele conta as viagens dele pelos Estados Unidos, né, tocando a realidade que era dos anos 30, dos anos 40, durante a Grande Depressão, etc., falando dos grupos destituídos dos Estados Unidos, os trabalhadores migrantes, etc. E ele retrata esses trabalhadores, esses grupos, textualmente, né? Se utilizando desses marcadores linguísticos que representam a fala, a oralidade desses grupos. E eu estou, então, traduzindo isso, né? Então, o que eu estou fazendo agora, basicamente, durante essa pandemia, esse isolamento? Eu estou isolado sozinho em casa, né, aqui na Lagoa, com um monte de livro, como vocês podem ver aqui, tempo, né? Então, eu estou adiantando a tradução do livro. O livro tem 320 páginas, eu já traduzi pelo menos 150, falta ainda muito, né? E eu estou fazendo alguns testes de tradução também. Então, basicamente, o que eu estou fazendo é isso, agora, durante o isolamento, né? E eu estou me utilizando muito também das traduções em espanhol, em francês e
em italiano, que é a primeira de todas, tá? Para ver como os tradutores lidaram com essas representações dele. Então é basicamente isso que eu estou fazendo, mas eu também sou músico, então também estou tocando um pouco, né? Então eu vou tocar uma canção do Woody Guthrie chamada All You Fascists Bound to Lose. Vocês fascistas vão perder. Ela é bem atual, inclusive. Gonna tell you fascists, you may be surprised. The people in this world are getting organized. You're bound to lose, you're fascists bound to lose. Oh, you fascists bound to lose. Oh, you fascists bound to lose. Oh, you fascists bound to lose. You're bound to lose, you're fascists bound to lose.